Na casa do Senhor para orar o Senhor junto, e nós somos uma família de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito alegre, Jesus, ver essa viagem que fizemos agora. Quero agradecer às irmãs e irmãos que eu pedi várias vezes, irmão, à igreja que ajudasse em oração pela minha mãe. E Deus deu a vitória, irmão, porque a gente teve lá. Na verdade, quando o Senhor adoece, dá um pouco de trabalho, vai para o hospital, volta, uma coisa ou outra, mas Deus deu força, que a igreja que já estava 90% bem melhor. Então, eu creio que Deus vai continuar dando vitória para minha mãe e as irmãs, e eu continuo pedindo os irmãos, a igreja que ora por ela também, irmão, tá? Para que Deus pode dar, porque nós somos uma família. Jesus, nós ajudamos um com o outro. Na dificuldade, no dia difícil, no dia pior, nós temos que ajudar uns aos outros. Amém? Eu me alegro muito e tenho o prazer também de conhecer meu esposo lá, meu esposo também tem o prazer de conhecer a minha mãe também. Ficou muito alegre na presença. Então, eu queria dizer que ele ajudou muito a minha mãe também. E nós estamos muito felizes. Glória a Deus, aleluia. Pedindo para a igreja ficar de pé, eu vou ler a palavra do Senhor. Hoje eu vou ler aqui um texto que fala a família de Jesus. Nós somos uma família do Senhor. Hoje é domingo, dia de culto, que é o culto da família. Bendito seja o nome do Senhor. Abra a Bíblia em Mateus 12, no versículo 46. Bendito seja o nome do Senhor. Me alegro bastante. A irmã Lívia está aqui, o irmão Diácono Deus e a irmã Renata, né? Deus abençoa. Deus vai dar força. Vamos desanimar, vamos caminhar juntos. Bendito seja o nosso Jesus, e para nós chegar até o céu é por luta e por prova. Não é fácil de servir a Deus. Mas se nós olhar do lado esquerdo e do lado direito, vamos achar dificuldade. Se não olhar a dificuldade, nós vamos parar no meio do caminho. Glória a Deus, aleluia. Mateus 12, versículo 46. Amém? A palavra dele diz assim: falando ele ainda à multidão, e eis que estava fora sua mãe e seu irmão, e preste tendo falado-lhe, e disse-lhe: além eis que estão ali fora tua mãe, os teus irmãos, e que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que ali falaram: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Para ficar com o Senhor com as palmas para Jesus. Glória a Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, continua afirmando que a igreja do Senhor é a família de Jesus. Porque nós somos uma família de Jesus.
que nós ouvimos na palavra do Senhor, ele se considerou os seus discípulos, uma família dele, porque é o que estava ali com ele todo momento, é o que estava ali caminhando junto com ele todo momento. Não se importaria o que estava se passando, ou bom ou ruim, mas estava ali com Jesus. Muitas vezes, e nós olhamos para o lado e para o outro, e nós pensamos assim: não, o Senhor, algum momento ele esqueceu de mim, esqueceu o meu projeto, e às vezes nós se comparamos que Deus é culpado com o momento que nós passamos muito difícil. Mas o Senhor, Ele não considerou nós, Ele considera uma família, nós somos uma família de Jesus. Aleluia, Jesus. Por isso que Ele foi morto e foi pendurado na cruz, para que Ele desse o direito de nós ter junto com Ele conosco, todo momento de vida na nossa vida. Agora imagine, se nós não tivéssemos Jesus na nossa vida, irmão, se nós paramos e pensar, se nós não tivéssemos esse Deus maravilhoso na nossa vida, se Ele não tivesse morrido por nós, o que diria de nós hoje? Se nós temos Jesus na nossa vida, nós aceitamos Ele como um suficiente Salvador, e a nossa vida, nós então ser ainda difícil, e as coisas complicam a nossa vida ainda. Agora nós pensamos e imaginamos nós sem Deus na nossa vida. Então nós temos que ver que Jesus amou nós tanto que considerou nós como uma família dele. A mãe chegou, o pai chegou, a mãe, irmão e irmã, mas ele não se importou com o que estava lá fora. Ele se valorizou a quem está na presença dele, ali junto com ele. Então nós temos um grande valor para Deus. Nós pensamos que nós, às vezes, nós deixamos, Deus pode ter deixado de nos abandonar nós. Nós nunca mais seremos abandonados por Deus, irmão. Às vezes Deus dá para nós uma prova, uma luta difícil, as coisas, um dia difícil, para ver até onde nós estamos na nossa fé, estamos em Cristo Jesus. Por causa do motivo, nós temos ser tão pequeno, e nós podemos dar uma recaída na presença do Senhor. É por isso que a Bíblia nos afirma: nós temos que vigiar e se cuidar cada vez mais. Nós temos que se olhar por nós, o nosso erro, o nosso defeito, que nós não somos perfeitos, e nós somos pecadores e muito frágeis. A palavra de Deus nos afirma isso. Que nós temos que a consciência ligada ao céu, ligada ao nosso Deus em todo momento, para que nós não tropecemos em algumas pedras, porque há pedra no nosso caminho, sim. Há espinho no nosso caminho, há treva querendo impedir a nossa caminhada, mas no nome de Jesus nós não vamos deixar de caminhar, irmão. Por tudo que nós estiver passando, e nós estamos aqui juntos para nós ajudar uns aos outros na oração, e nós temos direito a pedir ajuda em oração de cada um de nós. Se nós representemos a tua vida para Deus, e você representa a vida minha para Deus, Deus vai nos ouvir nosso amor. Depende de nós, é nós clamar a Deus e entregar o nosso problema na mão do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai nos ouvir. Glória a Deus. E em Isaías 59, as mãos do Senhor não estão recolhidas para nos ouvir.
nós amamos Ele, Ele está nos ouvindo. Talvez Ele não vai atender conforme que nós queremos, porque a vontade é dele, não é nossa. Mas Ele não vai obrigar, qualquer momento Ele vai dar a nossa vitória. Porque o Senhor é fiel conosco. Ontem eu tinha conversando com um moço aqui em casa, e nós conversamos sobre de pagamento. Até eu estava recebendo uma cesta lá, eu acabei de pagar ontem, e eu conversando com uma Maria, tem tanta pessoa que ele faz dívida contra que não paga ninguém. E ele disse que ele ainda serve a Deus, que o mais importante que eu achei nele, irmão, aí eu lembrei do passado do Pedro. Pedro, quando Jesus foi preso, alguém viu Pedro junto com Jesus, e o Pedro negou que não conhecia a Jesus, não estava junto com ele. Alguém fez ele passar dentro do livro de Pedro. Ele foi comigo ontem com a Maria. Alguém me pergunta a mim que se eu sou crente, se eu estive a Deus, eu disse que não. Eu fiz perguntando, mas por que, irmão, você está negando de ser um servo de Deus? Ah, porque eu tenho vergonha dos outros pessoas saber que eu estou no meio dessa turma que não paga ninguém. Irmão, o importante é isso, tá? Eu pensei, a gente serve a Deus e está negando Jesus, irmão. Eu disse para ele, irmão, nós temos que olhar para a nossa vida. A vida do outro lá fora, ele vai ser uma consciência, ele vai ser por Deus, não vai ser por nós. Então eu jamais vou negar Jesus por causa de uma pessoa que não paga ninguém e não assume o seu compromisso. Então aí não conseguiu o compromisso com o outro voto e nem compromisso com Deus também, que serve aqui e que serve a Deus. Então, irmão, a Bíblia afirma: aqueles que negar a mim, ele vai também negar perante o Pai, no dia do juízo dele. Então, nós temos que não podemos brincar na presença do Senhor. Ou nós somos crentes, ou não somos crentes. Ou nós servamos a Deus, ou não servamos a Deus. Se nós negar para o mundo que nós somos servos de Deus, nós estamos negando para quem? Não é para mim, nós estamos negando a Deus. Então, há muitas pessoas que servem a Deus assim, irmão, e estão negando Jesus. Todo mundo não quer saber, não quer descobrir que ele é crente. Mas a palavra de Deus diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E para nós ganhar a vida eterna, nós temos que caminhar e apresentar a Jesus que nós somos no céu dele. Não negar Jesus. E se nós negar o que nós somos de Deus, nós estamos negando ao próprio nosso nome de Deus, nós estamos falando para mim e para você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqui no versículo 48, porém, ele respondeu e disse: ao que lhe fará, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão e para o seu discípulo, ele estendeu a mão para o discípulo que estava junto com ele. Ele não quis saber o que está lá fora. O que está lá fora está fora, o que está dentro é redor dele. É isso que Jesus não concluiu. A história que ele seguiu, aquele a consideração dos filhos, dos irmãos dele, foi aquele que eu falei. Então nós estamos aqui dentro, estamos para adorar o Senhor, dizer que é Deus, que é o Santo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele disse ao Senhor Jesus, e estendendo sua mão para o seu discípulo e disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Então, aonde Jesus está, nós estamos no meio dele. Jesus está no meio do salão, nós estamos no meio dele, nós estamos todo mundo unido. E esse dia nós estamos aqui
meio de nosso meio, que o Espírito Santo está movendo essa obra. Então, é esse o nosso projeto, é esse o nosso projeto, a gente via Deus, irmão, considerar fazer a vontade do Senhor nos fazer a vontade nossa também. Ele nos guardará, Ele nos levará a todo momento, todo o dia de nossa vida. Dizer como Senhor, então eu vou fazer igualmente Pedro, quando ele foi preso, ele levou o tempo todo, mas Jesus disse para o princípio que um deles ia negar ele. Ele foi avisado, mas Jesus não apontou dele para ninguém, só falou que um deles ia negar a ele. No pancada do lugar 3 vezes, o Pedro descobriu, ele lembrou o que Jesus tinha falado com ele. Ele disse ao Senhor, então aquele que nega a Jesus, irmão, vai ser do dia do juiz, ele também negará perante o Pai. Então eu quero ouvir isso do meu Deus, o dia do juiz. Então o que nós temos que fazer? Dá o que der, o problema que der, não importa o que vai acontecer. Quantos profetas que perdeu a sua vida por amor de Deus? João Batista foi pegar a sua cabeça no lugar, foi cortar a cabeça, mas não negou Jesus. Então nós somos a descendência do nosso passado de Jesus. Aconteceu para que hoje seria um exemplo nosso. Não importa o que nós passamos, porque se nós perdemos a vida no amor de Deus, irmão, é quando nós amamos o mundo. Nós morremos aqui, mas para que nós viveremos para sempre. Eu disse em nome do Senhor Jesus. Então por que nós vamos negar Jesus? Vamos ser fiel a Ele, como Ele é fiel a nós. Muitas vezes nós às vezes pedimos a Deus uma bênção, nós clamamos a Deus um momento, às vezes passa 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Será que Deus não ouviu a minha voz, Deus não ouviu a minha oração, não ouviu o meu pedido? Mas sem nós percebermos que Jesus já foi de volta. É a hora dele, o tempo dele, não é nossa. Então nós temos que aprender, esperar e ter paciência do Senhor. E se nós tivermos paciência, Senhor, nós vamos alcançar o que nós queremos. Ele disse em nome do Senhor Jesus. É isso onde abrimos mais. Se nós olhar para o lado esquerdo, para o lado direito, e olhar para trás, onde nós ficou o nosso passado. Se nós olhar esse tipo de coisa, nós vamos parar no meio caminho. Então nós não podemos olhar nem para a esquerda para a direita, vamos olhar para porque o foco é Jesus. Ele está acima da altura do céu. Outra coisa que nós temos que saber é aprender, irmão, não contar o nosso problema para ninguém. Nosso problema nós contamos para Jesus. Meu problema não foi nem para minha esposa. O problema meu, eu conto só para Jesus. Eu sei que Ele vai ouvir e vai resolver o meu problema. Se fosse para seguir Jesus, foi tão fácil assim nós caminhar. Seria muito bom. Eu fiz uma visita à igreja lá em Vitória, que Deus me livre, São Jesus tem poder. Quando eu já estava lá, um amigo meu, conhecido da minha manhã, me chamou ali, vamos fazer uma visitinha na minha igreja hoje. Eu vou dar até uma camisa para você vestir, eu vou te dar para você, mas você vai com ela. Aí não, irmão, amém. Aonde Deus está, eu não tenho junto, quero estar com Ele. E foi mais
mais gostoso, irmão, tem é adorar o Senhor. Só, irmão, que tem lugar que não agrada a nossa presença, viu? Quando eu já estava orando, porque tem coisa boa, adorando o Senhor, mas, irmão, é só Jesus na causa para não ir embora. Vai ser muita gente que vai ser pego de surpresa lá na volta do Senhor, né? E nós, que somos de a Deus, nós temos que ir? Nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que subir o nosso compromisso com Deus pela palavra de Deus. Há muito está levando para Deus de qualquer maneira, está Deus de qualquer maneira que Deus diga. E isso vai ser muito pego, irmão, de surpresa. Mas cada um vai ter que prestar conta para Deus, né? Vai ter que prestar a nossa conta, cada um na parte do Senhor no dia de juízo. Ninguém vai salvar ninguém vai apresentar o nome do problema, deu para Jesus, ninguém vai salvar. Peraí, eu tenho que fazer a minha parte, cada um. Só Jesus na causa fazendo misericórdia. Então a Bíblia diz, muitos são chamados, mas escolhidos são poucos. A Bíblia diz. Ele disse ele em nome do Senhor Jesus. É difícil, irmão. É difícil, mas que a Deus mas nós temos que fazer por nome, nós, o Senhor, como mais corretamente, conforme a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus diz: quem crê no Senhor, quem chegar até o final, a Bíblia afirma isso. Nós vamos alcançar a nossa vitória. Talvez nós caminhamos de 10, 15 anos, nós paramos no meio do caminho. O que nós fizemos para cá, nós vamos perder tudo. Então eu pedi para nós, não vai a pena. Vamos ver mesmo com difícil. Nós vamos caminhar juntos, vamos chegar na pena do Senhor. Porque não há, esse mundo não tem mais mel nem leite. Não dá mais leite nem mel, acabou. Esse mundo está perdido. E se nós sair na presença do Senhor, se está difícil na presença do Senhor, imagine pode ir. Aí que as coisas vão pegar. Mas o Senhor é fiel. Jesus está aqui para nos dar força, para dar graça. E nós vamos vencer, irmão, mesmo tudo nós passamos. Vamos voltar. Eu disse em nome do Senhor Jesus. E a minha mãe, nós lembramos do cozinho antigo que nós adoramos juntos, quando estávamos em Vitória. Mas tudo se acaba, né? Um vai para um, um vai para o outro. E nós trabalhamos no quadro, relembrando esse hino antigo que até aí. E eu queria que ele passasse alguma cópia dele, mas era experimento, ele não deu mais para conseguir escrever. Porque a mente dela, né, deu aquele problema de Alzheimer e ela não lembra de mais nada. Mas o momento que aquele momento aí com uma mente boa, a gente projetou e nós falamos isso, mas de repente a mente dela já está. Mas o Senhor está junto com ela, Jesus está orando com ela todo dia, todo momento. Porque foi uma mulher sempre que na presença do Senhor. Foi uma mulher que sofreu muito, né? Filhos dela, teve, uns morreram e passou difícil, mas ela não deixou a Deus para nada. Nada fez ela perder o amor de Deus. Continua na presença do Senhor. Eu me alegro muito. Quando eu estava bem de Deus, eu estava no mundo fazendo o que eu queria.
Eu achava que para mim tudo tinha acabado, tudo tinha chegado ao fim. Toda a minha picada chegou ao fim. Mas para Jesus, a última voz, a única palavra veio do Senhor. E o Senhor me deu esse poder de força, de eu caminhar na casa do Senhor e eu aceitar Ele no estou aqui. Não é muito por isso. É por isso que quando eu vejo alguma irmã, irmão, que precisando de ajuda, irmão, vamos ajudar. Vamos ajudar, porque para que nós não deixamos, nós não parar no caminho dele. É duro. Para recair do homem é tão fácil, para levantar de novo, eu sei o que eu já passei. Para me retornar na frente do Senhor, foi muito mais difícil na vida minha. Muitas vezes eu fui revelado que ele não me atasse se eu correr, não me atasse se eu fugir da presença de Deus. Que Deus tinha uma proposta, uma promessa na vida minha. E foi cumprida. Alcancei a vitória do Senhor. Porque quando Deus tem um projeto na vida do homem e da mulher, não diante dele, a palavra ele diz: ninguém escapará das minhas mãos. Não escapa dele, não adianta o homem querer correr, que o mais que correr de Jesus, não tem o que. Tá? Então, quando Deus quer fazer uma obra na vida do homem, ele faz. Não depende que venha com dor, com alegria, chorando, gritando, rolando, mas ele vem. Está no Senhor. Essa é a promessa do Senhor na vida do homem. Ele disse, Senhor Jesus, essas são as palavras do Senhor por o meu coração. Que Deus abençoe a igreja, abençoe o grupo de jovens, continue a presença do Senhor. Irmã Iva, não deixe de vir para cá, Senhor, filha. Vem, em nome de Jesus, que vai tudo para certo. Tá? E nós vamos para ajudar. Nós vamos ficar juntos. Bendito seja o Senhor Jesus. Até que o Senhor se prepara a minha palestra com essa. Quer dizer, manter algum recado para a semana? Não quinta-feira é o curso da demonstração e amanhã a imigrante tem desejo estará ao Senhor, nós estamos lá juntos, em nome de Jesus. E mais sabe agora como tem a área? 13 e 14. 13 e 14, né? Quer unir esse mistério